O Brasileirão está na reta final e a disputa pela sobrevivência no campeonato está mais acirrada do que nunca. O Corinthians luta para fugir da temida zona de rebaixamento e cada ponto agora é decisivo. Nesse vídeo vamos analisar a tabela após a 31ª rodada e simular os jogos do Corinthians para as rodadas finais. Será que o Timão tem força para se salvar? Fala pessoal, esse é o canal JPF e antes da análise, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like que isso ajuda muito a trazer novos conteúdos. Vamos ao vídeo. Então, para a análise da 31ª rodada, primeiro vamos às más notícias para o Corinthians, né? Quais foram as más notícias? As equipes aí que estão brigando com ele que venceram na rodada. Então nós tivemos Vitória e Fluminense e Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Vitória ganhou de 2-1 do Fluminense, aí você vai falar, pô, mas o Fluminense também está brigando para não cair. Mas o Fluminense está uma pontuação acima. Eu acho que o Vitória ele é mais concorrente direto contra o rebaixamento do que o Fluminense. Né? Mas então, assim, esse foi meio que um confronto direto, né? Ele segurou um pouquinho o Fluminense. Mas eu entendo como uma má notícia por isso. Tivemos Atlético Paranaense e Cruzeiro, o Atlético Paranaense que não ganhava desde julho, meteu 3-0 no Cruzeiro, mas aí teve aquela situação do jogador do Cruzeiro que com 3 segundos foi expulso, uma situação meio esquisita, né? Dá aí entendimentos a muitas coisas, vamos ver, né? Se vai ser apurado, o que vai acontecer aí. Mas aí o Atlético Paranaense, devido a isso, né, facilitou muito o caminho dele e conseguiu vencer por 3-0. E essas foram as más notícias. Mas tivemos também boas notícias na rodada. O Criciúma empatou em casa com o São Paulo, evitou que o Criciúma desgarrasse, né? O Bragantino perdeu em casa para o Botafogo. Para o Corinthians foi uma ótima notícia, porque segurou o Bragantino, que até perdeu o técnico, foi demitido. E o Flamengo ganhou de 4-2 do Juventude. Também segurou o Juventude aí e fez com que ele entrasse na zona de rebaixamento. Analisando a tabela antes do jogo do Corinthians com o Cuiabá, qual que era a classificação? O Criciúma, que empatou, foi a 37 pontos, mas ainda não se distanciou completamente. O Grêmio ganhou do Atlético Goianiense, então acho que já era 38, a tendência é ele não se aproximar mais. O Fluminense, que perdeu para o Vitória, ficou com 36, ficou agarrado ali. O Vitória, que venceu, que foi um resultado ruim para o Corinthians, foi a 35. E aí nós temos o Atlético Paranaense, que venceu, foi a 34. O Bragantino, que perdeu, continuou com os 34. O Juventude entrou na zona de abaixamento, perdeu, continuou com 34. E o Corinthians com 32 em 18º. Isso antes da partida. Todo o campeonato, o Corinthians estava com mais jogos do que os concorrentes diretos. Só que na situação que ele se encontrava antes da partida com o Cuiabá, ele estava com menos jogos. Foi uma das primeiras vezes no campeonato que ele estava com menos jogos do que os seus concorrentes diretos. Pela primeira vez ali no campeonato, dependendo apenas dele, ele estaria fora da zona de rebaixamento sem depender das outras equipes. Ou, tal equipe está com menos jogos e pode ultrapassar. Então ele conseguiria aí sair dessa zona com o mesmo número de jogos que o concorrente e mais pontos. E a situação após a partida é essa. Como o Corinthians conseguiu a vitória, ele chegou aos 35 pontos com o mesmo número de jogos que os concorrentes. O Atlético Paranaense tem um jogo a menos, ok? Mas mesmo que o Atlético Paranaense ganhe esse jogo, o Corinthians vai estar em 16º, ou seja, fora da zona de rebaixamento, com o mesmo número de jogos dos concorrentes. Né? Isso graças à derrota de Bragantino e Juventude. Então acabou que a rodada, mesmo com o Atlético Paranaense ganhando e o Vitória ganhando, o Corinthians, devido à derrota de Juventude e Bragantino, e ele se ajudando, né, é o que estava difícil, ele conseguiu a vitória, ele ultrapassou essas equipes, né? Então hoje, matematicamente, o Corinthians está fora da zona de rebaixamento. Com a vitória em cima do Cuiabá, ele chegou a 35 pontos. Né? Então vamos simular aí os próximos jogos para ver qual que é a pontuação final. O próximo jogo é com o Palmeiras, né? Em casa, na Neoquímica Arena contra o Palmeiras, mas o Palmeiras brigando pelo título, o Corinthians já tem um histórico aí de freguesia recente para o Palmeiras, então eu acredito numa vitória do Palmeiras. Depois tem o Vitória, fora de casa, no Barradão, o Vitória tá bem em casa, então eu acredito que o Corinthians talvez aí no máximo consiga um empate, mas eu acredito que até a derrota seja plausível. Depois em casa contra o Cruzeiro, eu acredito numa vitória. O Cruzeiro tá mal, então assim, a situação eu acredito que dá para ganhar. Então é um jogo que eu acredito numa vitória do Corinthians. Depois contra o Vasco em casa, também acredito numa vitória do Corinthians, porque a torcida empurrando. Depois fora de casa contra o Criciúma. O Criciúma é um time forte dentro de casa, coloquei uma derrota. Depois em casa contra o Bahia brigando aí pela Libertadores, coloquei um resultado de empate, mas
Eu acredito que dá para vencer esse jogo também. E depois, fora de casa contra o Grêmio, eu coloquei um resultado de derrota. E com essa derrota aí contra o Grêmio, o Corinthians, ao final do campeonato, terminou com 43 pontos. Tá? Com 43 pontos, em 77,78% das vezes em que as equipes terminaram com 43 pontos nesse campeonato de pontos corridos, com 20 equipes, as equipes se salvaram. Então, assim, a chance do Corinthians se salvar com 43 pontos é quase 80%. É garantia? Não é, mas são boas as chances. E aí, torcedor, o que você acha? Deixa aí nos comentários se você concorda, não concorda, deixa aí sugestões, críticas. A situação do Corinthians ainda é possível, né? Dele sair da zona de rebaixamento, mas assim, tá tudo muito no limite. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito a trazer novos conteúdos, ok? Beleza? Valeu, é isso, até a próxima, pessoal!